Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós trouxemos aqui uma jovem pensadora que já veio aqui várias vezes e é sempre bom conversar com ela, ela que está sempre preocupada e estudando e trabalhando e ensinando e compartilhando conhecimento e aprendendo o que é a mente humana, as condutas, os comportamentos e sempre está dando dica aqui nos quadrinhos dela. A nossa psicóloga conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga veio aqui dar uma, como se diz na música, né, uma palhinha pra gente. Boa tarde, minha amiga querida. Boa tarde, Rosilma. Muito Boa bom tarde sempre para vocês. Conversar com você aqui, fora, em qualquer lugar. Muito bom. E aí, como é que é essa história aí da loucura nossa de cada dia? Tá bom andar por aí, conversar, debater? Como é que tá? Olha, Rosilma, esse é um assunto que me preocupa bastante, porque eu tenho muito paciente de consultório. Eu atualmente estou atendendo pessoal de plano de saúde, mais em contato com o povo de fato. E a loucura está generalizada. Então, ela não depende de classe social, nem de nível de escolaridade, nem de nível econômico. O que é a loucura? O que a gente chama... Outro dia eu vi até uma definição do Guido Palomba, né, que ele é o psiquiatra forense há muitos anos, eu achei interessante, mas depois eu até falo. Mas eu queria que você me dissesse o que você entende, o que você acha, o que as pessoas querem dizer com isso que você acabou de dizer. A loucura está generalizada. O que quer dizer isso? Quando eu falo loucura, não é a loucura doença mental, que é diferente. É uma loucura de funcionamento humano, né? As pessoas, elas estão se importando muito pouco para o que está fora de mim. Então acontece um fato, elas interpretam o fato da maneira delas, tomam aquilo como verdade absoluta, reagem a este fato em cima da própria interpretação e que muitas vezes não corresponde à realidade de fato, e isso gera uma confusão imensa. O outro fala, eu não falei, não foi assim, foi e foi. Então, esse é um tipo de loucura que está grande. Outro, aconteceu alguma coisa aqui fora. Eu não preciso ter uma opinião sobre isso. Eu posso observar o fato, pensar sobre o fato, mas eu não preciso emitir opinião. Mas nós estamos agora vivendo numa ditadura que você é obrigado, como se você fosse obrigado a saber tudo de tudo e falar sobre tudo. Você tem que ter uma opinião. Aí o outro tem a dele. Quando o outro coloca a dele, o humano doente rebate, como se o outro não pudesse ter aquela opinião. Porque a minha opinião é muito mais verdadeira que a sua. Então, nós estamos vivendo nessa loucura. E você nota, por exemplo, eu digo isso porque eu também interfiro muito nas redes sociais, sempre no sentido de que as pessoas raciocinem com lógica, né? E eu noto uma falta de lógica muito grande. Então, às vezes, por exemplo, né, antes de começar o programa, nós estávamos comentando até sobre a história da moça da África do Sul que ganhou o concurso de Miss Universo. Que, aliás, é a terceira vez, né? A Miss Universo já é a terceira vez que sai uma mulher mais bonita do mundo da África do Sul, né? Essa é a terceira. E aí, como sempre, né, os políticos de plantão lá, os oportunistas de plantão, querem faturar em cima disso, já puxando para a ideologia, seja ela qual for, não importa qual seja, né? E aí eu gosto assim de mostrar, né, para as pessoas, a gente tem um fato, como você bem colocou, e aí as pessoas, a partir daquele fato, elas tiram conclusões que não tem nada a ver com aquilo. Distorcem o fato para onde querem. E aí você vai
você, quando eu falo, não é você que está me ouvindo, nem você. Sim, sim. É esta massa humana que está caminhando para aí. O que acontece? Distorce o fato, chega num momento que você não sabe nem qual era mais o fato. Sim. Não importa mais o fato. A coisa fica pessoal. E quem que mandou você ter uma opinião diferente da minha? Aí o fato passa a não me interessar. Sim. E eu vou para a disputa da verdade. Perfeito. Que não existe. Maria Ângela, me diga uma coisa. Você acha que esse comportamento que as pessoas têm tido mais acirradamente de uns tempos para cá, essas busca incessante da certeza absoluta, porque a gente sabe que certeza absoluta não existe. Não existe. As certezas são todas relativas, até as científicas. Antigamente a gente dizia, ciências humanas muda sempre, mas ciências exatas não. Hoje sabemos que até as ciências exatas mudam, né? Inclusive conceitos exatos há décadas em relação à saúde, por exemplo, qual é o limiar da diabetes, quando é que há prolapso da válvula mitral. Hoje modificou, né? O meu marido outro dia chegou todo contente em casa dizendo, não tenho mais prolapso. Eu tinha, mas não tenho mais, porque os conceitos mudaram, né? Sim, porque as coisas vão evoluindo, os estudos, máquinas, a quantidade de informação que a gente tem hoje. Alimentação, por exemplo, o ovo sempre foi o algoz, não podia comer muito ovo que era colesterol. Não podia tomar café, e hoje ele é cada hora tem um vilão. Agora é lactose e glúten. Hoje, por exemplo, o doutor Lair Ribeiro, né, que é uma autoridade, né, cardiologista, uma autoridade em relação à alimentação, coração, etc., ele elenca o ovo como um dos 6 alimentos perfeitos, né? Ele elenca 6 alimentos perfeitos, um deles é o ovo. Então, sabedores disso, que hoje nós temos acesso muito à informação, sabemos que as certezas são todas relativas. Sim. E que, principalmente na ciência, que a gente tinha certeza que na ciência a gente podia confiar plenamente, sabemos que os conceitos evoluem. Eu pergunto a você, será que essa sede de certeza absoluta, o fato de o povo ter descoberto através da internet que os políticos e as notícias e os jornais mentem muito, as notícias falsas, tal, será que por isso as pessoas estão se cristalizando em certezas para poder sobreviver e por isso, se alguém ameaça essa certeza, virou o inimigo da vez? Olha, pode ser que sim, mas eu acho que é anterior a isso. Eu acho anterior a isso. Eu acho assim, o ser humano, ele já vem, não é de agora, com uma doença. Eu tinha um professor, eu estou formada há quase 40 anos, eu tinha um professor lá, que ele falava, Maria Ângela, as pessoas, a doença humana, a humanidade está adoecendo. E a doença humana é de afeto. Então, hoje é muito claro isso. Você tem um discurso. E é como se você fosse obrigada a ter um discurso. E que independe da sua ação, ele não vem carregado da ação. Então o ser humano de fato adoeceu de afeto. Quando você entra numa rede social e você põe sua opinião, dentro desse humano doente, dane-se você. Ele tem que sobressair. Então ele não lê. Ele pega na vírgula do que você falou e faz daquilo todo, então ele ignora de novo o fato. Por quê? Porque ele tem que prevalecer. Agora, por que ele está tendo que prevalecer? Porque, no fundo, sofre de afeto. Tem uma autoestima muito baixa, esconde as suas próprias dificuldades atrás de tudo isso, esconde o rombo, é como se a gente tivesse, como humanidade, vivendo um rombo interno meu, né? Minha autoestima é baixa, eu não sei o que fazer com o meu tempo, eu não confio em mim. Então, isso é o que está movendo
a quê? A eu ter toda essa reação e eu acabo com o outro no meu discurso. Eu tenho que me prevalecer, eu tenho que mostrar a minha inteligência. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Isso me satisfaz. E eu uso o outro como instrumento para autoafirmação. Ali naquele momento. Porque o meu rombo continua. Eu não mexi nisso. Então, eu faço só coisas na tentativa e cada vez mais insana, por isso a loucura, de preencher esse rombo que é meu. Que é meu. Com o quê? Não acabou, agora acabou. O respeito ao ser humano. A compreensão de quem está aqui na minha frente. A compreensão do texto que essa pessoa está me colocando. A gente está assim, como se fosse um jogo de frescobol. Um levantou a bola e jogou para mim. Eu nem sei se foi para mim. Eu tenho que rebater de qualquer forma. Jogou para mim. Pá! Toma essa. É quase quase imediato. Um ato reflexo. Quase imediato. Um ato animal, vamos dizer Por assim. quê? Porque eu não posso sentir. Para minimizar aquela dor. Eu não posso sentir esse vazio aqui. Então aquela música que agora já está mais antiga e que a gente tem que se perguntar você tem sede de quê? Você tem fome, mas é de quê? E cada vez mais a gente está se perguntando menos sobre a gente. Se envolvendo 24 horas com rede social. 24 horas com notícia. É medo do espelho, né? E eu tô cada vez menos comigo, cada vez menos com você. Medo do espelho, né? Aliás, tem um filme muito antigo e para criança, diz que é para criança, que é o Cristal Encantado, que mostra isso, né? Sim. Cristal Encantado, Sim. O espelho é o grande vilão, né? A esfinge, a gente perdeu os mistérios. A intimidade conosco mesmo, como humanidade. Perdeu a intimidade com o outro. E quando eu digo intimidade, que fique muito claro que não tem absolutamente nada a ver com sexo. Porque Sim. é infinitamente mais fácil você transar com alguém do que você ser íntimo de alguém. Perfeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. E a gente perdeu a mão disso tudo. Há um tempo atrás eu vi uma pessoa comentando que o fim do mundo, tal qual a gente sempre ouve falar, que um dia o mundo vai acabar e não sei o quê, que não seria a destruição da Terra, a destruição física, seria a doença mental. A loucura e a doença mental que, de uma certa forma, atingiria a humanidade e que acabaria com o planeta. Pode ser. Machado de Assis, então, foi um precursor com o alienista. A gente vê hoje em dia. Eu me lembro muito do Machado de Assis, tenho lembrado muito desse livro, O Alienista do Machado de Assis, em certas experiências que eu tenho tido ultimamente com as pessoas. E você vê quanto tempo isso? Quanto tempo ele escreveu isso, falou isso? E a gente está vendo hoje. O pessoal fala... o número de suicídio subiu porque ele está sendo notificado. Primeiro, ele não é notificado. Ele não é nem noticiado. Sempre foi escondido. Então, eu vou falar da minha experiência profissional. O número de adolescentes jovens dentro do consultório com depressão e com tendência suicida aumentou demais. E você sabe... E isto é um indicador você tem de acesso. Doença humana. Você não depende das estatísticas, não. Você sente no seu trabalho. Aí eu te pergunto, de onde vem essa demanda toda? O que é que está acontecendo? Porque a gente tem que analisar isso. Não é um problema do Zezinho, da família do Zezinho. A coisa está grande. E por que isso está acontecendo? Porque cada vez eu estou menos comigo. Vamos parar só um minutinho, a gente já volta já. Fique com nossos comerciais. Voltamos com a Mariângela.
voltamos com esse papo gostoso com a minha querida Mariângela Fortes Veiga e vamos falar de um outro querido que nos deixou e faz muita falta, o querido Luiz Alca, um bom entendedor de almas. Querida Mariângela. Adorava ele. Adorava e lia as crônicas dele todo dia, muito esclarecedoras, muito. E ele sempre falava essa sociedade do espetáculo. E a gente está cada vez mais na sociedade do espetáculo. Não, e Andy Errol, então, né? Eu vivo aqui... A fama por 15 minutos. No futuro, todos serão famosos por 15 minutos. Olha aí, Andy Errol. Eu vivo nesse espetáculo e não vivo em mim. Eu estou absorto de mim mesmo. Né? Então, os meus problemas, as minhas incertezas, as minhas inseguranças, que todos nós temos, elas estão sendo deixadas de lado, deixadas de lado, deixadas de lado. A hora que eu tenho um piripaque de tristeza profunda, que é a hora que eu viro para dentro e eu não acho nada. Se eu não acho nada aqui, que referência eu tenho do que achar fora? Então, esse aumento de depressão que está enorme, esse aumento de tendência suicida, uma das minhas teorias é de que ela vem daí. Né? Como que eu vou mostrar para você que eu tenho essa fraqueza? Se a própria sociedade, o próprio conceito social está me levando a ser muito mais do que você. É como se eu tenho que ser mais do que você. Eu li essa semana também uma pessoa dizendo o seguinte, que, aliás, foi um artigo do Martinho da Vila, se defendendo por ter sido ofendido e ter sido chamado de vagabundo porque é músico. Engraçado que La Fontaine, e antes Esopo é anterior a La Fontaine, e La Fontaine bebeu no Esopo, né? A cigarra e a formiga, né? Uma lição, né? Porque a cigarra é tão importante quanto a formiga. Sim. Mas a formiga matou a cigarra porque não quis dar comida para ela e depois não teve ninguém que cantasse para ela e ela só sabia trabalhar e guardar a comida, dando a mostra de que todos são importantes na sociedade. O Martinho da Vila falou exatamente o quê? Que as pessoas que são líderes, seja na música, seja na política, seja na medicina, seja onde for, elas têm que ter um discurso de paz. Que, aliás, eu tenho recebido muitos convidados queridos aqui falando de paz, a cultura da paz e comunicação não violenta. Porque nós somos bichos, nós só temos um vernizinho assim que qualquer momento sai, né? Então a gente tem que cultivar isso, esse verniz, que ele fique cada vez mais forte e que a gente possa ser civilizado. E ele fala assim, os discursos têm que ser para a paz, né? E nós vemos hoje que atitudes, por exemplo, em sã consciência, você pensar que uma menina autista sueca com 16 anos resolve andar pelo mundo, a exemplo do Al Gore, vice-presidente americano, lá atrás, resolveu andar pelo mundo, saiu até o filme Uma Verdade Inconveniente, que eu assisti há alguns anos, que foi com a mesma preocupação de denunciar a destruição do meio ambiente. E aí você vê uma menina de 16 anos, autista, que só está fazendo o que está fazendo porque é sueca, porque se fosse aqui no Brasil ela talvez estivesse aí, sei lá, fazendo o quê. Dependendo da classe social, podia até ser uma menina enfadada, ou podia, se morasse numa favela, podia ser uma menina incompreendida, sim, abandonada, ridicularizada, enfim. Mas ela só está fazendo tudo isso porque ela tem todo o apoio do seu país, que investe nela, porque é uma menina brilhante. Os autistas têm esse perfil de serem focados em alguma coisa e lutar até o fim pelo que eles acreditam. E é uma coisa maravilhosa você ver um jovem que, em vez de estar
querendo roupa, sapato, atormentando a mãe para dar tudo que eles querem. Na superfície, né? Ela está se dedicando a vida dela tão novinha para a humanidade, para o planeta, para a preservação do ar, da água, né? E reclamando em nome dela e dos jovens, dizendo que mundo vocês querem deixar para a gente. E a gente nota que há pessoas que ficam com ódio disso, um ódio que saiu lá das entranhas, incentivado, não se sabe por quem, né? Então isso dá um pouco de medo. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão sendo manipuladas pela mídia, pelas redes sociais, por nem sabem quem, porque você às vezes recebe uma mensagem, você não sabe nem de quem, e você já sai compartilhando aquilo. Não sabe se é verdade, não sabe se aquilo é produtivo. Quem está por trás daquilo? Qual é a mente que está por trás daquilo? Qual o objetivo daquilo? De te enlouquecer? Porque as pessoas podem enlouquecer. Porque ontem mesmo, né? Que havia nem esses áudios, Rosilma, que a gente recebe sempre por WhatsApp. Olha, aqui é o comandante fulano. Sim. Vai ter uma rebelião, o PCC vai descer, vai subir, vai sei lá o quê. Sim. E sai espalhando. Quem é esse cara? Qual o objetivo? Qual o objetivo disso? É tática de guerrilha? Exato, isso é terrorismo. Agora, terrorismo virtual. O que é o terrorismo? Dar insegurança. Passam a informação como se aquilo fosse o fato. E passa. Até com a intenção, olha, estou te passando para você se proteger. Mas proteger de quê? Pois é. Então fica o terror disseminado. Não tem um raciocínio. Terror disseminado. Olha, eu já há muito tempo que eu não vídeo, não escuto áudio, e quando é mensagem encaminhada eu nem leio. Porque eu acho assim, se você manda uma mensagem para mim, da sua Lavra, Maria Ângela escreveu, eu te respeito, você é minha amiga, eu conheço você, eu vou ler, eu vou te prestigiar. Agora, mensagem encaminhada, quem encaminhou? Quem escreveu? Eu sei pensar, eu sei escrever, não preciso que ninguém venha soprar nada no meu ouvido. O pessoal agora escreve qualquer coisa, assina o nome do escritor famoso, sim, ou de um pensador, que não foi, o cara não sabe. Ele fala, esse texto é meu. Então, esse distanciamento de raciocínio entre o fato, eu tenho que parar, eu tenho que ter um tempinho, observar o fato, raciocinar sobre o fato. A gente está perdendo esse tempo. Está perdendo, e é aí que começa a loucura nossa de cada dia. Exatamente. E para terminar, que nós já vamos chamar um intervalo e vamos nos despedir da minha amiga, eu queria só te dar um depoimento muito rápido, porque nós já estamos no fim do primeiro bloco, que ontem eu tirei fotografia dos meus enfeites de Natal na minha sala e publiquei no Facebook. É Natal, adoro Natal. Natal é amor, é perdão, é aconchego, é amizade. Eu adoro essa época, né? E, de repente, veio uma comunicação do senhor Facebook dizendo que a iDreams Inc. Mídia e não sei o que, estava proibindo que eu divulgasse aquele vídeo porque era dela. Aí eu apresentar a contestação. Apertei lá, escrevi. Eu acabei de filmar na minha sala meu enfeite de Natal, como que é de vocês, né? E mandei um monte, já entupi lá a apresentar a contestação. Aí eu pus ontem, isso foi anteontem, ontem eu pus outra vez, né? Porque até descobri, parece que 7 dias eles liberam o vídeo. Aí eu pus outra vez, aí uma tal de Lise estava reivindicando a autoria do negócio. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou filmar outra vez aqui na minha sala, o enfeite é meu e eu vou processar vocês porque eu sou advogada e vocês estão roubando o meu direito autoral. Eu escrevi lá. Quer dizer, eu estou dando aqui o depoimento para ver como é que a gente não pode acreditar nisso. Quem é que está por trás disso? Qual é a inteligência artificial que está por trás disso? Exato. Qual é o computador programado aí que escreveu lá uma loucura qualquer e nós mais loucos ainda estamos indo atrás de quem? Porque ir atrás de um amigo já é loucura, porque você, se fosse para ir atrás de um amigo, Deus deu um cérebro para cada um, não é para você ir atrás de ninguém, você tem que usar o seu, né? Agora, você está indo atrás, não sabe nem de quem? Quem foi que escreveu? Exato. Aí põe o nome lá, Maria Ângela Fortes Veiga. Eu não escrevi nada.
como isso que aconteceu comigo, quer dizer... E aí, aonde vai a loucura? Leu aquilo, fala, gente, vocês não sabem, a Rosi mandou copiando um vídeo, e vai, Exato. e vai. Daqui a pouco, como aconteceu no Guarujá, daqui a pouco me lincham. Como aconteceu no Guarujá faz uns 2 anos. A moça foi linchada porque acharam que era ela que estava fazendo bruxaria, ou roubando criança, enfim. Gente, fica aí o alerta pra gente. Tome distância, analise. O cérebro teu é um tesouro. Confie mais em você. Dê vazão à sua intuição. Não vá atrás dos outros. Deus te deu um cérebro, use-o. Seja independente. Por favor, porque se não usa, começa a atrofiar. Seja um jovem pensador. Obrigada pela presença, venha sempre. Eu sempre agradeço. Um prazer enorme conversar com você. Se deixar a gente aqui, a gente faz verdade. 5 programas. Obrigada. Tchau para vocês. Por isso que ela não sai daqui, está sempre dando dica aí nos nossos quadrinhos. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje, esperando estar com você novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você rever e assistir quando quiser, e inscreva-se em nosso canal, dê um like no vídeo e divulgue entre os amigos. Até lá!